Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta quinta-feira, 12 de março de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1049. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos, o monstro Michel Silva. É grande, Michel. Aquele abraço, Michel. Está começando o programa. Estamos juntos nesse programa que está começando. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração. Quero agradecer à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma maneira muito especial. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua oração, pela sua intercessão, pela sua paciência. Que bom, estamos juntos e estamos estudando a virtude teologal da esperança, a segunda virtude teologal. 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Já estudamos a fé e agora estamos no início do nosso estudo sobre virtude teologal da esperança. Essa virtude que descortina para nós um futuro maravilhoso que Cristo vai conquistar para todos nós. Veja, é Cristo quem conquista este futuro que a virtude da esperança garante que teremos, que é o céu. Então, é lindo isso, e o Catecismo explica isso de forma muito linda no comecinho dessa explicação sobre a esperança. Então, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade. Veja, aqui é uma mudança profunda. A nossa felicidade agora é o céu. É um desejo que realmente Deus trabalhou no meu ser. Não que as coisas desse mundo não possam ser desejadas, queridas e buscadas como felicidade. Claro que não. Nós vimos isso na aula passada. As coisas desse mundo devem ser buscadas. É maravilhoso você ter uma família. É maravilhoso você ter uma esposa, ter seus filhos. Isso é super importante para o ser humano. É maravilhoso você ter conquistas humanas em todos os campos da área do ser humano. Então, você ser um bom pai, um bom profissional, você ter uma profissão, imagina que coisa mais linda, ser um bom dentista, um bom banqueiro, um bom bancário, um bom médico, um bom advogado, um bom administrador, um bom lixeiro, sabe, um bom eletricista, um bom pintor, um bom pedreiro. Isso tudo faz parte do ser humano. É importante que a gente tenha esses desejos e que a gente busque construir esta realidade humana. Isso faz parte do crescimento do ser humano. Isso é maravilhoso. E a providência de Deus se manifesta e se apresenta nessas áreas todas. Então, nada contra a realidade humana, muito pelo contrário. Acontece que, veja, olha o que o Catecismo fala, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino de Deus. O problema é que hoje, e é por isso que na aula passada eu dei toda aquela explicação sobre esse sistema de mundo, esse sistema de mundo nos prende a coisas que têm aparências boas, mas no fundo não são. O ser humano ele não pode ficar só preso ao material. Nós precisamos transcender o material. E tem muita gente que passa a vida como o centro da sua existência, não o reino de Deus, mas só as coisas desse mundo. Então, quando a pessoa está presa às coisas desse mundo, ela não vai dividir. Se a felicidade da pessoa está em ter dinheiro, nada contra ganhar dinheiro. Deu para entender? Nada contra. Mas a minha felicidade não pode estar reduzida a ganhar dinheiro e guardar dinheiro, movido pelos meus traumas de infância, pela minha pobreza, pela minha dificuldade. Então eu faço uma proposta, eu vou viver para ganhar dinheiro, eu vou ser muito rico.
Veja, a princípio isso traz uma alegria, mas essa alegria não dura. E essa alegria, aos poucos, vai se transformando em problemas, em vícios. Este é o ponto. Então, uma pessoa que vive para ganhar dinheiro e guardar dinheiro, e essa é a felicidade da vida dessa pessoa, ela vive para isso, ela busca isso com todas as suas forças, com todas as suas energias, com todas as suas capacidades humanas, ela busca isso, inclusive ela usa Deus, como se isso fosse possível, para atingir esta proposta humana que ela fez para si mesma, sem perguntar para Deus se isso era o que Deus queria para ela ou para ele. É uma espécie de compensação de traumas. A minha vida não foi feita para compensar traumas. Então, veja, quando eu busco viver pelo dinheiro e com o dinheiro, eu me torno escravo do dinheiro. Então, escravo do dinheiro, eu não vou partilhar com quem sofre, porque eu não vou ver o sofrimento do próximo. E mesmo que eu enxergue o sofrimento do próximo, eu vou minimizar o sofrimento do próximo. Mas a partir do momento, porque eu vou encontrar desculpa, não, essa pessoa está passando dificuldade porque não se esforçou na vida, porque é mau caráter, porque eu começo a julgar, porque não serve para nada, porque não sei o quê. E então eu não vou dividir com essa pessoa não merece. Agora, quando você vive buscando a felicidade no reino de Deus e encontrar o reino de Deus, o dinheiro passa a ser um veículo para alguma coisa, não um fim em si mesmo. Aí sim eu posso estar aberto para ajudar o próximo. Por isso a grande mentira da teologia de libertação, que fala que quando você olha para o céu, vive para o céu, você está se alienando dos problemas da humanidade. É justamente o oposto. Quando eu vivo para o reino, quando eu busco a minha felicidade não nas coisas desse mundo, mas no reino de Deus, eu estou livre para usar as coisas desse mundo de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a partilha, a vontade de Deus é o amor, é a ajuda, é comunhão. Você compreende? Se eu vivo, se o que eu mais desejo nesse mundo é ter uma esposa, e eu vivo para ter uma esposa, quando eu tenho essa esposa, e de repente percebo que essa esposa não é capaz de saciar toda o meu desejo de felicidade e de plenitude, eu me frustro e acabo perdendo, inclusive, a minha esposa. Porque eu vou jogar em cima dela uma carga que ninguém é capaz de carregar. Você compreende? Mas agora, quando eu vivo para Deus, quando eu vivo, como fala o Catecismo da Igreja Católica, a esperança e a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino de Deus. Está acima das coisas desse mundo. Então, como está acima das coisas desse mundo, Deus me capacita, pela virtude da fé, da esperança e do amor, a usar as coisas desse mundo de forma adequada. Então, a virtude da esperança, ela abre uma janela, ela abre ela me dá uma abertura para um futuro muito mais pleno. E aí eu caio naquela, puxa vida, mas eu sou muito pecador. E aí continua o Catecismo da Igreja Católica. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Então veja, eu sou pecador, você é pecadora ou pecador também? Então o reino dos céus, o reino de Deus está fechado para a gente? Não por causa de Cristo. Porque Cristo conquistou para mim o reino, desde que eu viva para Cristo e em Cristo. É Cristo quem vai me levar para o reino. É Cristo quem vai descortinar neste mundo para mim a beleza do reino dos céus, a vida eterna. É Cristo quem vai despejar no meu coração o desejo pelo reino de Deus e pela vida eterna. E é Cristo quem vai me curar e é Cristo quem vai me dirigir até chegar lá no reino. É a força de Deus que me leva para o reino. E a força de Deus é Cristo. A força de Deus é o Espírito Santo. Então, o dínamos de Deus é o Espírito Santo. Então, a promessa de Deus é possível de ser realizada. Por quê? Porque é Cristo quem vai realizar em mim aquilo que eu não consigo.
Quem vai vencer em mim os pecados? É Cristo. Quem vai transformar a minha forma de enxergar o mundo? É o Espírito Santo, como nós vimos na aula passada. Então, é possível viver essa realidade desde este mundo até a própria eternidade. Então, é maravilhoso, gente. A virtude da esperança descortina para mim uma realidade que está completamente escondida de muitas pessoas. Por quê? Porque eu me abri a Cristo. E é Cristo quem vai me levar para o céu. Junto com a minha liberdade. O que eu falei para vocês na aula de ontem. Veja, nós estamos nesse mundo para escolher. Ou eu vivo para este mundo como o sistema desse mundo quer que eu viva, ou eu vivo para Cristo. Não dá para ficar um pé aqui, um pé ali. É uma decisão que nós precisamos tomar. Essa decisão vai ser tomada de forma livre. Eu não posso tomar essa decisão por você. É você que vai ter que tomar essa decisão. Mas quando você toma essa decisão, você está escolhendo um caminho. Qual caminho? O caminho de Cristo. Ah, mas eu não conheço Cristo, por isso que Deus estabeleceu uma igreja. Por isso que Deus estabeleceu, no poder do Espírito Santo, pessoas inflamadas pelo fogo de Deus, para levar este Deus para quem não conhece. Para apresentar este Deus para quem nunca ouviu falar desse Deus. Para levar esse Deus que cura, que perdoa, que transforma para as pessoas que cansaram da caminhada em Cristo. Porque foram enganadas por esse mundo ou por preguiça, ou seja lá o que for. Mas arrependidos se voltam. Então é o Espírito Santo quem acende em nós este desejo. É o Espírito Santo que acende em mim o desejo pelo céu. É o Espírito Santo que, se eu deixar agir dentro da minha existência de forma plena, vai fazendo com que eu cada vez mais perceba a beleza que é o céu, a maravilha que é o reino de Deus. E eu vou poder viver nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, é o Espírito Santo quem abre para mim essa capacidade de desejar o céu através da virtude da esperança. Benditos foram aqueles e benditas foram aquelas que souberam se deixar guiar pelo Espírito Santo. Benditos e benditas são aqueles e aquelas que mergulharam nesse Espírito Santo que recebemos de Deus no nosso batismo, no nosso crisma, nas nossas confissões, nas nossas eucaristias. Bendito e bendita. Porque esse Espírito Santo agora é capaz de encontrar campo para agir dentro de mim e iluminar a minha inteligência pelos dons de santificação, não é? Como nós vimos na aula passada. Então isso é maravilhoso, gente. Eu tenho muita gratidão por algo que aconteceu comigo logo depois da morte do meu pai. Meu pai morreu em 91. E um grupo de pessoas próximas a mim insistiram para que eu fizesse um encontro da renovação carismática. Eu tinha muita resistência em relação à renovação carismática, porque eu achava aquilo muito estranho, aquele negócio de... Eu não sabia direito o que era renovação. E o pouco que eu sabia sobre a renovação já era uma coisa assim meio assim, sei lá, esquisita. O povo dança, canta, achava aquilo esquisito. Eu acho que religião é um negócio interior. Então, tudo bem. Mas as pessoas que estavam comigo nessa época insistiram tanto que eu fui fazer esse encontro. E nesse encontro, eles fizeram uma oração chamada efusão do Espírito Santo. Efusão do Espírito Santo. Não era o batismo, não era um sacramento que eu estava recebendo, era uma oração. A igreja, as pessoas que faziam parte daquele encontro, que estão da Igreja Católica, que viveram na Igreja Católica, tocadas pelo fogo de Deus, foram percebendo ao longo de um tempo que era necessário que aquele Espírito Santo que nós recebemos no nosso sacramento e que, infelizmente, nós deixamos quietinho num canto, caladinho no seu canto, sabe, deixando que as preocupações do mundo, que esse sistema do mundo dominasse a nossa forma de pensar, de agir e fosse destruindo a nossa liberdade, porque a nossa liberdade está no fato de falar, Deus age em mim,
Espírito Santo, eu te dou liberdade para agir dentro de mim. Conforme esse sistema de mundo vai entrando dentro do nosso coração, vai dominando a nossa forma de ver o mundo, dominando os nossos desejos, dominando as nossas decisões, o Espírito Santo que eu recebi no meu batismo, no sacramento do meu batismo e no sacramento do crisma, vai ficando impedido quase de agir. Porque ele age a partir da nossa liberdade. Se eu dou liberdade para o Espírito Santo agir, ele age. Se eu impeço a ação do Espírito Santo, ele respeita a minha decisão. Ele vai agir de uma outra forma. Ele vai seduzir meu coração para eu poder permitir a ação dele. Essa sedução é uma sedução por amor. Eu vou percebendo que Deus não é um carrasco. Eu vou percebendo que a podridão do pecado começa a cheirar mal dentro de mim. Isso é a ação do Espírito Santo, que nem nós vimos na aula passada. Então, eu recebi essa oração, a igreja rezou por mim. Essas pessoas da renovação, que eu tanto achava esquisito, num determinado momento desse encontro, eles rezaram por mim, eles impuseram as mãos. E essa oração fez com que eu redescobrisse o Espírito Santo. Fez que eu conhecesse de forma mais profunda esse Espírito Santo que eu recebi no meu batismo. E eu fui deixando que esse Espírito Santo agisse no meu ser. Lógico, cheio de lutas, cheio de entraves, cheio de necessidade de curas interiores, e esse é o processo da conversão. Então, a oração da efusão não é um sacramento novo, é uma tomada de consciência da existência do Espírito Santo que já está em mim pelos méritos de Cristo através dos sacramentos da igreja que eu recebi. Eu recebi esse Espírito Santo em mim quando eu fui batizado, só que eu não deixei esse Espírito Santo agir de forma adequada. E essa oração que fizeram por mim me reabriu os olhos. Puxa, realmente eu tenho todo esse poder de Deus dentro de mim e não estou deixando isso agir. E aí começou a grande luta, porque eu já estava acostumado com o sistema do mundo, eu já estava acostumado com as falsas alegrias que o mundo dava, eu já estava acostumado com os vícios dos pecados. E aí começa aquele grande choque. E aí eu mergulhei na igreja, mergulhei na Eucaristia, mergulhei na confissão, me permiti viver dentro da igreja. E o que foi mais lindo é que o Espírito Santo foi me levando a servir a igreja, mesmo carregado de tantas divisões dentro de mim. A misericórdia de Deus e a providência de Deus é algo que não dá para a gente compreender perfeitamente. Sabe, não foi um processo onde eu fui plenamente purificado e eu já tinha consciência plena de tudo o que estava acontecendo. Foi quando eu comecei a trabalhar na igreja. Foi ao contrário. Foi quando eu estava praticamente mergulhado no mundo e, de repente, me permitir ser resgatado novamente por Deus, que Deus me pôs para trabalhar na igreja. E foi justamente nesse serviço que eu fui percebendo o mal que o pecado deixou marcado dentro de mim. A prisão que o pecado deixou no meu coração. As prisões. E o quanto eu precisava de libertação, de cura. Isso tudo eu fui encontrando nos sacramentos da igreja, na leitura da palavra de Deus, no estudo do catecismo da Igreja Católica, no conhecimento de que é a igreja e na convivência com irmãos e irmãs que já estavam mais curados do que eu. Sabe, isso é muito lindo, gente. E é exatamente isso que a virtude da esperança vai me abrindo. Essa realidade nova. Existe um céu e é para lá que eu tenho que ir. Só que se eu continuar vivendo desse jeito, longe de Deus, eu não vou para o céu. Então quem vai me levar para o céu é Jesus. Então eu tenho que deixar que Jesus me direcione, me cure, seja o Senhor de todas as áreas da minha vida. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Conforme Deus vai revelando para mim, através do Espírito Santo, as regiões de trevas que estão dentro de mim. E ao invés de fugir dessas regiões de trevas, eu vou entregando para Deus.
Então, bendita a hora que eu aceitei aquela oração daquelas pessoas humildes da Igreja Católica que rezaram por mim para que o Espírito Santo pudesse ter liberdade de ação dentro de mim. O que a renovação chama de efusão do Espírito Santo. Ou seja, aquele Espírito Santo que estava quase que inerte na minha vida naquele período, encontrou espaço para agir. Agora dói. Dói porque você percebe pelo dom da piedade que o Filho de Deus não viveu como Filho de Deus. Você percebe pelo dom de temor a Deus que o Filho de Deus não teve o respeito adequado ao Deus Todo-Poderoso, Todo-Providente, Todo-Justiça, Todo-Amor e toda a verdade. Dói. E essa dor, ela tem que me levar para onde? Não para a depressão, não para a tristeza, ela tem que me levar para o céu. Eu vivi algo que eu não deveria ter vivido. Aí eu vou descobrindo que eu não sou um errado, eu errei. E Deus perdoa a gente. E Deus tem misericórdia, e Deus nos acolhe, e Deus vai nos transformando, se assim nós deixarmos. Para que a gente possa realmente, em Cristo, compreender o que é a vida eterna. No possível que é para compreender o que é a vida eterna como criatura humana, né? Então é muito bonito isso, é muito lindo. A virtude da esperança, ela me abre uma realidade que Cristo conquistou para mim e que Cristo vai me levar até a essa realidade, se assim eu deixar. Então, Cristo, com o seu nascimento, com a sua morte e sua ressurreição e sua vida nesse mundo, ele conquista, ele reabre este céu para mim. Só que, sem a ação do Espírito Santo, eu não percebo que o céu é para mim. Eu não percebo que existe o céu. Eu não percebo que o céu é para o céu que eu fui criado. Eu continuo vivendo debaixo do sistema desse mundo. Só tem esse mundo, então vamos aproveitar a vida e o resto tudo bem. Quando morrer, morreu, acabou tudo. Não é assim. Existe o céu. E o céu foi reaberto pelos méritos de Cristo. Mas Cristo não fica só na salvação inicial. Cristo vai me moldando para o céu. Cristo vai me revelando que o céu é o meu destino e não o mal e não o inferno. Não só revela, como me leva para o céu. É o que fala o catecismo. Veja, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino de Deus e a vida eterna. A nossa felicidade não está mais nas coisas só desse mundo. É necessário que eu conquiste as coisas desse mundo para eu crescer como ser humano. Mas a minha felicidade está além das coisas desse mundo. Então as coisas desse mundo já não me aprisionam. Elas são um meio para atingir um determinado alvo. Veja, o meu trabalho, ele é um meio de santificação. A partir do momento em que eu entendo que o meu destino é o céu. Enquanto eu não compreendo que o meu destino é o céu, o meu trabalho não tem perspectiva sobrenatural. O meu trabalho passa a ser algo só, uma ferramenta para ganhar dinheiro. Não que ganhar dinheiro seja algo ruim, não, mas não basta só ganhar dinheiro. Não basta só ficar rico. Nós fomos feitos para muito mais. Muito mais. A riqueza para a qual nós somos chamados é uma riqueza interior. É a presença de Deus plena, de forma cada vez mais profunda em nós. É para isso que nós existimos. Então o Espírito Santo vai me mostrando isso. E ele vai me mostrando que o meu trabalho, ele é uma ferramenta de transformação. Porque no meu trabalho eu sou obrigado a melhorar cada vez mais. Por que eu preciso melhorar cada vez mais? Porque eu estou trabalhando com os filhos de Deus. Uma pessoa que senta no meu consultório para eu tratar o dente é filha de Deus, é filho de Deus se foi batizado. O Espírito Santo habita nele ou nela.
Então Deus permitiu que com a minha capacidade humana e técnica eu possa trabalhar aonde Ele já criou. Porque os dentes, criação de Deus. Coisa maravilhosa, perfeita, funcionam de forma maravilhosa, tem toda uma função, todo um sentido, toda uma... E Deus me chama para trabalhar naquilo que Ele já criou de forma tão maravilhosa, para restaurar o que o pecado causa de mal para os dentes. A gula me leva para comer demais, me leva a comer errado, me leva a não ter higiene bucal, e todas essas circunstâncias atacam os meus dentes, como atacam o meu corpo. Então Deus me permite trabalhar nos dentes que foram destruídos ou machucados pelos efeitos do pecado, gula e assim por diante. Então eu começo a perceber que eu não estou só restaurando um dente, eu estou restaurando algo que Deus já criou bem e que o mal destruiu. Então eu começo a perceber que o meu trabalho tem um sentido que vai além deste mundo. E eu vou sendo obrigado a estudar mais, porque eu quero oferecer o meu melhor para Deus na pessoa dos irmãos que vêm ser tratados. E aí você vai percebendo que a realidade vai se abrindo. O trabalho que era só uma fonte de riqueza ou uma fonte de domínio. O político vai ser político porque ele quer dominar, ele quer ser exaltado, ele quer ter o poder na mão dele. Mas em Deus ele vai percebendo que a política é uma ferramenta de transformação do mundo. Percebe, gente? A virtude da esperança, ela abre perspectivas, ela abre realidades que o pecado esconde. Que as trevas desse mundo, movido por um sistema iníquo e demoníaco, esconderam de todos nós. Então, a virtude da esperança, ela é importantíssima. Continuamos a afirmar, aqui, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Eu não sou capaz de fazer isso tudo sozinho. Eu não sou capaz de enxergar isso tudo sozinho. Eu não sou capaz de trabalhar de forma santa sozinho. Eu preciso da força de Deus. Então, quem vai me transformando, quem vai me refazendo, quem vai me reconstruindo é a graça de Deus. E quando eu estiver bem reconstruidinho, bem formadinho, bem santificado, aí sim eu poderei ser mergulhado no reino eterno de Deus, que é a própria Trindade Santa. Então Deus vai fazendo esta obra, não sou eu que faço essa obra, eu só tenho que permitir que Deus a faça, a cada instante e a cada lugar. Continuamos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Nos fala São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. É fiel aquele que me salvou e é fiel aquele que prometeu que vai me levar para o céu, que é Jesus. Por isso que São Paulo fala, continuamos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que a fez, que fez a promessa, é fiel. Continua, esse Espírito, ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 6 a 7. Então, as promessas de Deus, que são feitas no Evangelho e nas cartas, nos garantem que nós, se deixarmos que Deus haja, Deus vai nos levar para o céu. E é para lá que nós devemos buscar, e é lá que devemos buscar a nossa felicidade e a nossa realização plena. E o céu começa aqui. O céu começa no nosso batismo. Este céu que um dia Cristo vai nos levar, já começou, e esse é o reino de Deus, já começou em nós, a partir dos sacramentos. Só que isso precisa crescer. Se nós não deixarmos que os sacramentos que nós recebamos possa render frutos, vai se apagando.
Todo esse potencial que nós recebemos no nosso sacramento, recebemos como semente. Isso precisa crescer. E esse crescimento depende da nossa liberdade. Depende de falar, não, eu deixo, eu quero, eu creio. Então, a esperança, a virtude da esperança é exatamente isso. Olha, é saber que Deus vai agir de tal forma que quando hoje eu me vejo tão pecador, quando eu estiver prontinho, Deus já vai ter me libertado dos pecados e das consequências do pecado, se eu me propuser a viver em Cristo, desde já na igreja. Bonito, né? Então, a virtude da esperança, ela é muito mais do que uma ilusão humana. Tem muita gente que confunde a virtude da esperança com os desejos humanos, né? A esperança não é uma mera ilusão, não é uma mera fantasia. Sabe, tem gente que tem a ilusão de transformar o mundo sem Deus. Teologia da libertação vive nisso. O marxismo propõe isso. Transformar o mundo sem Deus. Então, essa pessoa, imbuída dessa missão de transformar o mundo, porque é bonito, é uma missão importante, levar justiça para o mundo. Transformar as injustiças, curar as injustiças. Então, é um ideal. Veja, que ideal maravilhoso, só que ele é falso. É falso porque ser humano nenhum é capaz de vencer as injustiças do mundo sem Cristo. Porque as injustiças do mundo foram causadas pelos efeitos do pecado. E quem trouxe o pecado para o mundo foi o demônio. O ser humano não nasceu com pecado, com uma fragilidade chamada pecado. O ser humano foi criado por Deus sem o pecado. O pecado foi introduzido no mundo pelo demônio. E a consequência do pecado é a destruição. É a dor, é o sofrimento, são as injustiças. Uma pessoa que vive para o dinheiro está retendo o dinheiro de uma forma equivocada. Uma pessoa que vive por prazer está vivendo o prazer de uma forma equivocada. Uma pessoa que vive para o poder está trabalhando com o poder de forma equivocada. Então, quem é que vai solucionar isso? Quem tem força para solucionar algo que foi trazido por alguém que é mais forte do que nós? Os anjos são mais fortes que os homens. Mas os anjos, assim como os homens, são criaturas livres que podem escolher o caminho do bem ou do mal. E os anjos que escolheram o caminho do mal, o orgulho, a autossuficiência, que se tornaram demônios, não perderam a condição angélica. E a condição angélica é superior em matéria de inteligência e de vontade do ser humano. Então, como é que nós vamos destruir algo humanamente que foi estabelecido no mundo a partir de uma força preternatural, que está acima da nossa natureza? É impossível. Como é que eu vou dar um soco numa parede para quebrar uma parede de pedra? A minha mão, quando eu bater na parede de pedra, vai quebrar. Você querer destruir as paredes da injustiça que separam a humanidade com as capacidades humanas é falho, é ilógico. Só Cristo, que é Deus que se faz homem, pode superar na humanidade aquilo que o pecado trouxe de mal. Porque Cristo é infinitamente mais poderoso do que o demônio. Veja, a beleza da quaresma, esse tempo em que nós nos colocamos diante de Deus, e Jesus se coloca diante do demônio e se deixa tentar pelo demônio. Jesus se coloca, vai para o deserto, inspirado pelo Espírito Santo, e no final de 40 dias o demônio chega e tenta Jesus. E foi o único ser humano, porque Deus que se faz homem, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi o único homem, mesmo sendo Deus, mas na condição humana, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi o único homem que venceu todas as tentações do demônio.
Nenhum outro homem, até então, fora a Virgem Maria, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, para uma missão, ela foi preservada do pecado. Mas o grande vencedor do pecado, das tentações, é Jesus. A Virgem Maria só consegue ser isenta do pecado pela força de Cristo e pelos méritos de Cristo. Então, Cristo é o único que vence o mal. Então, é Cristo quem vai realmente conquistar essa vitória para a gente. Por quê? Porque ele venceu o pecado. Ele venceu a tentação. É ele quem pode transformar os nossos corações que causam injustiça. É ele que pode, movendo a nossa inteligência, a propor soluções para ter um mundo melhor e fazer isso em comunidade, não sozinho. Então é importante a gente entender essas coisas. Então a virtude da esperança, ela realmente ela é uma fonte de vida nova. E tem muita gente que ainda está presa a achar que a esperança é ter um emprego melhor. Gente, isso é bom, mas não é o suficiente. Que a esperança é ter uma casa maior. Gente, isso é bom, mas não é suficiente. Você compreende? Então nós não podemos reduzir a virtude da esperança a coisas puramente humanas, porque é de uma pobreza extrema. Nós somos chamados a reinar com Deus. Reinar com Deus. Veja, o ser humano é chamado por Deus a reinar com Ele no universo. Quer dizer, Deus está propondo para a humanidade coisas muito mais importantes para serem realizadas do que você ficar preso a um sistema dominado pelo mal, dominado pelo orgulho, dominado pela prepotência, dominado pelo demônio. O demônio não quer que você saiba que você está sendo chamado para algo que é muito mais lindo, muito mais importante, inclusive para o próprio mundo. Então, quando você vive liberto dos apegos que este mundo nos oferece, liberto dos apegos das paixões, dos medos, dos traumas, das injustiças, você é capaz de viver e pôr em prática o que Deus quer para você. Esse é um ponto importantíssimo na virtude da esperança. A virtude da esperança me leva a sair do meu mundo, das perspectivas do meu mundo, dos meus planos, que são muito pequenos. E essas perspectivas são muito pequenas perto das perspectivas de Deus para nós. Isso aqui é algo que é muito, muito importante para a gente entender. Veja, eu não estou falando que os nossos desejos são pequenos. E são. Eu não estou falando que eles são desprezíveis. Agora, os planos que nós fazemos, muitas vezes, estão contaminados por um monte de outras coisas. Os planos de Deus para a nossa vida neste mundo são muito mais eficazes, são muito mais fortes, são muito mais bonitos e muito mais interessantes para nós do que os nossos planos. Então, a virtude da esperança me abre este leque. Veja, vamos dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo porque aí a gente entende e é legal para a gente guardar. Tem um santo chamado Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola é o fundador dos jesuítas, lá no ano de 1500 e pouco. Inácio de Loyola era um guerreiro, era um homem de guerra, um homem de armas. Então ele sonhava, ele como ser humano, ele sonhava em ter uma vida cheia de glórias, de vitórias, de glamour, por ser um guerreiro, conquistas, sabe? Ele sonhava em ser adorado e amado pelas mulheres. Veja, era um homem que vivia no seu universo humano, fechado no seu universo humano, movido inclusive por alguns desejos interessantes, tipo
vitórias humanas nas guerras. Tá? Tudo bem. Até o momento em que ele toma uma ferida, que ele recebe uma ferida na perna e é obrigado a parar. E nessa história, ele teve que fazer umas 2 cirurgias, que uma não deu certo, e tudo sem anestesia, sem nada. Então ele teve que passar por grandes provações e grandes dores. E nessa recuperação física dele, ele começou a ter contato com os santos, a história dos santos. E ele foi percebendo que a vida dele, até então, perto das conquistas dos santos e das santas, os desejos dele eram muito pobres. Os planos que ele tinha para si eram muito pobres, perto do que ele estava constatando ao começar a estudar a história dos santos. Ele foi percebendo que a vida dos santos era uma vida que tinha muito mais perspectiva, que trazia muito mais felicidade, que trazia muito mais preenchimento do que as propostas humanas que ele tinha. Olha Deus agindo aí. Olha a virtude da esperança surgindo no coração desse grande santo. E ele percebe que o chamado da vida dele não era ser um glorioso guerreiro, era ser um guerreiro de Deus. E ele funda a companhia de Jesus. Veja, a companhia de Jesus. Veja quanta coisa que parece de exército aqui, companhia de Jesus. E foi justamente numa época em que o protestantismo estava destruindo o catolicismo. E Santo Inácio de Loyola, ao fundar os jesuítas, ele arma a igreja de defesas necessárias para combater o ataque brutal dos protestantes. Veja, então, o que Deus tinha reservado para Santo Inácio era muito maior, muito mais pleno, muito mais lindo, muito mais santo, muito mais maravilhoso do que tudo aquilo que Inácio, como homem, sonhava para si. Virtude da esperança. Tá bom? Vamos fazer uma pausa e a gente continua. Então, vamos voltar aqui. A virtude da esperança, ela está intimamente ligada. A verdadeira virtude da esperança. Ela está intimamente ligada com 2 realidades sobrenaturais importantíssimas. Ela está fundamentada na confiança em Deus e no dom da fortaleza. Outros dons também, ela está também fundamentada. Nós já vimos um pouquinho sobre isso, né? Temor a Deus, piedade, mas a verdadeira virtude, a virtude da esperança real, não uma ilusão, não um desejo de dias melhores, não uma, sabe, algo real, algo factível, algo que possa ser posto em prática. Está muito mais ligado à sua confiança a Deus, por isso que a virtude da esperança está intimamente ligada com a virtude da fé. Porque a virtude da esperança se baseia na sua confiança, na nossa confiança, no amor de Deus, na providência de Deus, na sabedoria de Deus e na ação de Deus em nosso favor. Porque está muito ligada aos planos que Deus tem para nós, não aos planos que nós temos para nós mesmos. Mas como é que nós vamos sair dessa situação em que nós estamos presos aos nossos planos humanos, em detrimento ao plano de Deus, se nós nem sabemos que existe Deus e nem sabemos que existe a providência de Deus? Por isso a importância de estudar a virtude da fé primeiro. Não é uma questão só de lógica formativa, é uma questão de realidades sobrenaturais que se sobrepõem. A virtude da esperança, ela está intimamente ligada à confiança que nós temos em Deus e ao dom que Deus derrama sobre nós, chamado fortaleza. Veja, confiança em Deus. Eu me coloco nas mãos de Deus. Eu descubro este Deus. Eu percebo que esse Deus é todo-poderoso. Eu percebo que esse Deus é cheio de misericórdia. Eu percebo que a intenção divina em relação a mim é boníssima. Eu olho para Deus
como filho. Por isso que eu falei para vocês do dom da piedade. Porque para confiar em Deus, eu preciso desta ação do Espírito Santo sobre mim. Eu preciso realmente me ver como filho dele, assim como Cristo é. E é isso que a virtude da esperança me dá. Você percebe? É olhar para Deus como meu Pai, assim como Cristo olhava para Deus, porque é como Cristo me vê. Ele me vê como filho. O sacramento do batismo me tornou filho. E você, mulher, filha de Deus. E realmente somos filhos de Deus Altíssimo em Cristo. Cristo conquistou isso para nós. O Filho unigênito de Deus é Cristo. É Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Agora, quando nós somos batizados, nós fomos incorporados em Cristo. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, literalmente. Então, a partir do nosso batismo, Deus me olha como parte de Cristo, parte do Filho dele. Então, ele me vê como seu filho. Cristo conquistou por nós a capacidade de sermos filhos e filhas de Deus nele, Cristo. Então, no batismo, eu fui incorporado a Cristo. Então, eu recebo agora de Deus a condição de ser filho, assim como Jesus é filho. Só que eu sou filho adotivo. E esse filho adotivo está em Cristo. É filho do mesmo jeito. Então eu sou herdeiro de Deus, herdeiro das bênçãos de Deus, herdeiro do poder de Deus, da força de Deus em meu favor, da providência de Deus em nosso favor. E eu passo a viver como filho de Deus. Mas como é que é viver como filho de Deus? O filho depende do pai. É Jesus ensinando para a gente. No reino dos céus, nós precisamos aprender a viver totalmente dependentes de Deus, como uma criança. Né? Quando Jesus fala das crianças, o reino de Deus é para aqueles que se sentem como crianças. O que é se sentir como criança? É sentir-se protegidos e dependentes totalmente de Deus. Vamos supor, vamos pegar um exemplo, que com exemplo fica fácil da gente enxergar. Tá lá, o papai e a mamãe vão passear lá nos Estados Unidos. E vão levar o filhinho. O filhinho tem 3 anos de idade, mais ou menos, 3, 4 anos de idade. Veja, essa criança depende totalmente do papai e da mamãe. Não importa onde esse papai e essa mamãe estiverem, essa criança depende do papai e da mamãe. Então, se essa criança chegar em Nova York completamente sozinha, o que vai ser dessa criança? Ela não fala, ela é pequena, não tem como se comunicar, não tem como se defender, não tem como se proteger, não tem como nada, não tem nem como pedir comida. Você percebe? Mas na medida em que ela chega em Nova York, junto com seu papai e com a sua mamãe, eles saem do avião, deixaram as malas no hotel e vão passear pelas ruas de Nova York, e essa criança está segurando na mão do papai e da mamãe, essa criança está tranquila, está sossegada. Ela não precisa falar inglês, o papai e a mamãe falam. Ela não precisa comprar comida, o papai e a mamãe compram. Ela não precisa comprar roupa, o papai e a mamãe já compraram a roupa para ela. Você percebe? Essa criança ela se sente segura em qualquer lugar do mundo, segurando na mão do papai e da mamãe. Significa ser filho. Se o papai fala, olha, vamos voltar para o hotel, porque agora vai chover e vai nevar, isso vai fazer mal para a gente, porque a gente não está com a roupa preparada, todo mundo volta para o hotel, porque a papai e a mamãe concordaram. E o filho percebe que aquilo é bom para ele, então segura a mão do papai. O filho queria continuar brincando lá no parquinho, brincando na neve que está caindo, mas o papai falou, vamos embora, porque não estamos com roupa adequada para esse frio. A criança obedece. Por quê? Porque ela confia. Veja, é uma imagem tão pobre, mas tão simples do que significa ser como criança, depender de Deus. Para tudo. Depender de Deus para tudo.
Essa confiança em Deus, ela é essencial na virtude da esperança. Por quê? Porque vai ter momentos na vida em que Deus vai falar para você ir para um caminho e tudo dentro de você vai falar para ir para outro caminho. E o que você vai optar? Pelo caminho que Deus te mostra ou pela vontade humana? Nós já vimos o quanto a vontade humana pode estar contaminada, né? Por esse sistema de mundo. Então, não é sempre que a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus. E quando humildemente nós aprendemos, pela ação do Espírito Santo, a confiar nesse Deus, nós vamos percebendo na nossa vida os frutos positivos que essa decisão que nós tomamos em favor da vontade de Deus são muito maiores, muito mais plenos, muito mais importantes do que os frutos que poderíamos ter colhidos só com a nossa vontade. Então, esta confiança em Deus me leva a viver em Deus, me leva a depender de Deus, me leva a me libertar dessa prisão de achar que eu sou capaz de tudo, que é o que propõe esse mundo, movido por um sistema anticristão. Eu vou aprendendo a viver com Deus. O Espírito Santo vai me mostrando, olha como deu certo isso aqui. Você queria tal coisa e Deus queria outra para você. Sabe, talvez quando eu recebi aquela oração que eu falei para vocês, que lá em Jundiaí, eu fui fazer aquele encontro depois que meu pai morreu, que foi a efusão do Espírito Santo, que eu deixei que o Espírito Santo tomasse conta da minha vida. E aí começou um processo de transformação real na minha vida. Eu comecei a perceber que Deus é real, que Jesus é real, que Deus age, que Jesus age, que o Espírito Santo age. A gente percebe a presença e a ação divina em nós. A gente percebe um monte de coisa que até então a gente não percebia. A gente é curado de um monte de tristeza. Aquela ausência que eu sentia do meu pai não era só uma ausência no sentido de pai para filho, era uma ausência movida por uma dependência errada que eu tinha em relação ao meu papai da terra. Eu vivia uma dependência que não estava adequada ao meu pai. Você percebe? Eu vivia uma realidade que não estava sã. Essa dependência que eu tinha em meu pai retratava um complexo de inferioridade profundo em mim, porque eu não confiava em mim, não acreditava em mim, não tinha um estofo humano de vivência para acreditar em mim. Porque até então, os meus traumas foram muito grandes em relação a isso. Então eu não tinha a menor confiança na minha pessoa. O oposto do mundo é hoje, né? Que as pessoas só confiam em si e não confiam em Deus. Eu vivia o oposto, que também é pecado. Porque eu não estava confiando em Deus, eu estava confiando no meu pai. E o meu pai morreu. E aí? Como é que fica? Então, eu estava vivendo uma situação equivocada, desajustada, e eu precisava ser curado disso tudo para assumir a postura humana que todo homem deve assumir. Assumir a condução da sua profissão em Cristo, assumir a sua condição de marido em Cristo, assumir a sua condição de namorado em Cristo, assumir a sua condição, enfim, a condição humana básica. Né? Aos poucos você vai aprendendo a se libertar do papai e da mamãe, mas não para viver uma vida de autocentrismo, mas me liberto, isso é crescer como gente, como ser humano, me liberto do meu papai e da mamãe, da minha dependência absoluta ao meu papai e à mamãe, e vou aprendendo a depender de Deus. É isso que o mundo perdeu. O mundo foi levado a entender que se libertar do papai e da mamãe significa buscar uma liberdade que não é liberdade, faço o que eu quero. Isso não é liberdade. Você percebe? Olha o erro que o sistema desse mundo colocou. Porque o ser humano ele vai crescendo na medida em que ele vai aprendendo a se virar, independente do papai e da mamãe. Aquele jovem que foi para Nova York, quando ele vai com 14, 15, 16 anos, ele já pode se virar bem em Nova York. Já sabe alguma coisa de inglês, já sabe como se
se orientar na cidade. Tal. Você percebe? Ele já não precisa tanto do papai e da mamãe. Quando esse jovem se torna adulto, ele já trabalha, já ganha o seu dinheiro, então ele já pode comprar passagem, já pode decidir para onde ir, não quero ir para Nova York, quero ir para Chicago, quero para... Você percebe? Há uma independência, mas na medida em que eu vou me independendo dos meus pais, eu vou aprendendo a depender totalmente de Deus. É isso que foi cortado da vida do ser humano. Carregaram nas tintas na independência, como se a independência fosse uma libertação de qualquer tipo de autoridade, e viver uma vida totalmente indiferente a Deus é que é a grande transformação do ser humano. Esse é o grande erro do sistema do demônio. Então, eu vou aprendendo a depender de Deus. Sabe? E é aqui que nós precisamos entrar. Porque nós fomos, sabe, você aprender a dar passos com suas pernas é legal, mas desde que você saiba que você está protegido e amparado por Deus. Você compreende? Aqui é o sistema do mundo sendo destruído. E a virtude teologal da esperança vai me revelando isso. A virtude teologal da esperança me faz descortinar um universo novo que será conquistado por Deus, em meu favor. Se eu não conheço Deus, se eu não confio em Deus, se eu não me ponho nas mãos de Deus, como é que eu vou viver esta vida eterna que Cristo conquistou por mim? Como é que eu vou viver essa vida eterna se, mesmo que Cristo tenha conquistado por mim e eu aceitei essa conquista de Cristo em meu favor, eu preciso continuar aceitando que Cristo me santifique para que eu esteja puro para entrar na luz? Onde tiver trevas em mim, não vai poder estar na luz. Então eu preciso da contínua ação de Jesus em meu favor. Então veja, essa confiança absoluta em Deus. Confiança absoluta em Deus. A virtude da esperança, ela está intimamente ligada na confiança que eu tenho profunda em Deus e no dom da fortaleza. Assim como outros dons. Mas eu estou falando isso porque para a gente ter o foco no mais importante. O que é o dom da fortaleza? O dom da fortaleza não é só me colocar em pé. Sabe? Não é só me colocar em pé. É afrontar aquilo que está errado. Não é só vencer em Deus os meus traumas, os meus erros, os meus problemas e os efeitos do pecado na minha vida. Isso já é um grande passo. Mas não é só isso. Além disso, vencer isso tudo e combater isso no mundo. Você percebe? Eu preciso vencer em Cristo tudo que está errado dentro de mim, tudo que o pecado deixou de marcas dentro de mim, vencer isso tudo em Cristo e combater o pecado e o sistema do mundo no mundo. A virtude da esperança, ela está baseada exatamente nisso, na capacidade de crer e depender de Deus para tudo. Descobrir que eu posso me lançar nas mãos de Deus e que Deus cuida de mim. E saber que Deus, ao cuidar de mim, Ele me fortalece de forma sobrenatural, porque humanamente eu não consigo vencer os efeitos do pecado em mim, porque o efeito do pecado veio do demônio. O demônio tem mais força que a humanidade. Só que era uma criatura vencida por Deus. Então eu preciso da vitória de Deus sobre o demônio para vencer o pecado em mim. E eu preciso da vitória de Cristo dentro de mim através do Espírito Santo para vencer as consequências que o pecado deixou dentro da minha existência. Só Cristo pode fazer isso. E além disso, a fortaleza me leva a afrontar esse sistema anticristo para ajudar os meus irmãos. Por amor. Ela vai entrar a virtude da caridade lá na frente. Você compreende isso, gente? Quer dizer, então, a virtude teologal da esperança, ela está ligada profundamente à nossa dependência de Deus, à nossa profunda dependência de Deus, à nossa profunda confiança em Deus e à nossa profunda vitória sobre o mal
em nós e no mundo, que é conquistado pelo dom da fortaleza que Deus derrama sobre nós. Veja, como é que Santo Inácio teve forças para vencer a dor de ter que operar a perna 2 vezes sem anestesia. Como é que Inácio teve forças para sair daquela situação em que ele estava preso às vaidades do mundo, para abrir mão do vício que essas vaidades trazem para a gente? Você acha que as vaidades não nos viciam? E é como droga. A partir do momento que eu me sinto melhor que os outros, eu vivo desse jeito. Eu me vicio a viver desse jeito. Como é que este homem conseguiu superar esse vício de se achar melhor que os outros? Veja, da onde vem forças para isso? Da onde vem forças para ele abrir mão dos planos humanos que para ele eram tão lógicos e tão perfeitos, para aderir à vontade de Deus e em Deus estabelecer uma nova realidade para o mundo? Como é que ele teve forças para vencer a si mesmo e vencer todas as dificuldades que o mundo impôs para ele conseguir estabelecer no mundo os jesuítas? O mundo cristão estava sendo destruído pela heresia protestante. Tudo estava contra Inácio. Tudo estava contra Inácio. A igreja estava sendo profundamente atacada. Sabe, mais da metade do cristianismo havia abandonado o catolicismo. E aí Inácio, ele vai afrontar essa situação com a verdade de Cristo. Mas era necessário que isso fosse feito. Mas de onde tem forças para isso? Virtude da fortaleza. Então veja, confiança absoluta em Deus e força para vencer o mal e os vícios dentro de nós e afrontar este mundo. Porque Deus quer para a gente coisas que são muito mais fortes do que a gente imagina. Todos nós temos uma missão nesse mundo. E nesse mundo, se nós quisermos colocar em prática a missão que Deus quer para a gente, nós vamos encontrar muita resistência, tanto interna quanto externa. E da onde vai vir forças para isso? Virtude da fortaleza. Então, a esperança, virtude da fortaleza, não, perdão, o dom da fortaleza. A virtude da esperança está profundamente baseada na confiança total a Deus, na nossa entrega total à vontade de Deus, não à nossa vontade, mas a força para superar tudo isso dentro de nós, que é o dom da fortaleza. Acho que deu para compreender, né? Deu, não deu? Então é isso. A partir da manhã, se Deus quiser, na próxima aula, nós vamos estudar como que essas ações, tanto da confiança em Deus e da fortaleza, é apresentado para nós na Bíblia. Esse conceito da virtude da fortaleza, da esperança, está muito ligado tanto à confiança, a nossa confiança absoluta a Deus, e o dom da fortaleza que Deus derrama sobre nós pelo Espírito Santo. Mas isso está muito bem documentado na igreja, muito bem documentado na palavra de Deus. Então, a partir de amanhã, nós vamos ver trechos bíblicos que nos mostram as pessoas que se abriram a esta confiança e a este dom de fortaleza, o quanto isso fez com que eles crescessem na virtude da esperança. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.